Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, o meu pai era um sujeito pobre, mas muito trabalhador. Mas como dizia minha mãe, esse Serafim sempre foi meio metido a besta. Ele era assim. O meu pai não teve muito estudo, ele só tinha um primário. E depois ele teve que parar de estudar para ajudar a sua família. História de tantos outros brasileiros. Mas meu pai teria sido um grande professor se ele tivesse tido a oportunidade de estudar na vida. Incrível. Serafim, dizia minha mãe, esse Serafim é metido a besta. E era mesmo. Mas não era à toa, ele amava ler, se informar, lia qualquer coisa. E tinha que ser assim, porque ele não tinha condição de comprar livros. Então ele lia o que lhe chegava às mãos para ler. Ele ganhava livros antigos, velhos. E um dia ele não acreditou quando ele viu aquele livro no lixo. Gente, olha, aqui um parênteses na minha história. Tem gente que ainda tem coragem de jogar livro no lixo. Pois o meu pai achou aquele livro no lixo. Era um livro de capa vermelha e escrito em letras douradas, Filosofia e a Vida. Capa vermelha, o livro estava escrito com letras douradas na capa vermelha, o que dava destaque, né? Filosofia e a Vida. E meu pai, vivia falando desse livro. Eu acho que ele leu e releu esse livro umas 100 vezes. De fato, eu nunca soube se ele entendeu o conteúdo do livro, que era complexo, sabe? O livro não era para qualquer um, não. Eu nunca soube se, de fato, ele conseguiu entender o conteúdo do livro. Mas dali, ele tirava frases que ele aplicou na vida dele inteira. E uma das frases era: amigo como você é difícil de encontrar e impossível de esquecer. Nossa! Essa frase ele amava. E ele vivia, ele quase que declamava a frase: amigo como você é difícil de encontrar e impossível de esquecer. Ele declamava a frase de tão linda que ele achava. Ele amava, e quanta gente ele conquistou com ela. De início, ele falava que essa frase pertencia ao filósofo Piton de Eno. Eu achava o nome engraçado. Piton de Eno, grande filósofo. E ele dizia isso todo orgulhoso, como se ele conhecesse o filósofo Piton de Eno, que havia vivido 4 séculos antes de Cristo. E depois, espertamente, ele vendo o sucesso da frase, amigo como você é difícil de encontrar e impossível de esquecer, ele se apossou da frase. E aí ele dizia: essa frase é minha, essa frase é minha. Não fui eu que fiz, é minha. As pessoas olhavam admiradas para ele, e minha mãe, se tivesse por perto, ela dizia meio rindo para mim: esse Serafim é metido a besta. Esse Serafim, ele é mesmo metido a besta. Um belo dia, caiu na mão do meu pai um livro espírita. Ele foi consertar um fogão na casa de uma senhora. Ele era muito bom de papo, meu pai conversava muito bem. E ele falou para a mulher a sua frase predileta, né? Só que a mulher ficou sabendo do seu gosto pela leitura e presenteou meu pai com um livro espírita. Pronto. O meu pai se apaixonou pelo espiritismo. E aí
juntaram-se duas coisas: filosofia e espiritismo. E dessa junção, ele sacou o meu nome, Petrus. Ele me deu o nome de Petrus. Eu também sou metido a besta, porque não é qualquer um que chama Petrus, não. Não, fala a verdade. Hã? Tem um monte de Petrus por aí? Ah, não tem. Me desculpa, mas eu também sou metido a besta. Ele sacou meu nome, Petrus. Meu filho, dizia meu pai, hein? Meu filho vai ter nome grego, vai ter a sabedoria dos filósofos e vai ser forte feito uma rocha, que é o significado do seu nome. Quem me orientou a dar esse nome a ele foi um espírito de luz. Meu filho vai ser médium. Aí a coisa é séria, tá? Aí eu saio da brincadeira para usar essa frase de uma maneira mais séria. Meu filho vai ser médium, dizia o meu pai. E quando ele volta do cartório com o meu registro, e falando isso para a família inteira, a minha mãe fez esse comentário que era dela, né? Esse Serafim é metido a besta mesmo. Porque quando ela dizia isso, é quando meu pai queria estar por cima da carne seca. E normalmente ele queria estar por cima. E assim a vida seguiu o seu curso. Meu pai, lamentavelmente, morreu muito cedo. Muito cedo. Meu pai morreu novo. Eu tinha só 16 anos quando o meu pai faleceu. O que me fez começar a batalhar pela vida também cedo, na adolescência. Eu tinha 16 anos quando ele morreu. E eu não virei filósofo e nem espírita. Eu virei taxista. Profissão, aliás, que eu amo. E nessa profissão eu ganho o sustento da minha família com honestidade. De herança, meu pai me deixou a sua frase: quando eu quero conquistar um passageiro, eu capricho, né? Na frase do meu pai, que eu não esqueço: amigo como você é difícil de encontrar e impossível de esquecer. Funciona. Meu lado filósofo nessa hora funciona, mas o meu lado médium espírita, eu falei que aí eu não brinco. E dele eu quero falar agora com muita seriedade. Vem agora esse meu lado médium espírita. Preste atenção. Minha cidade está chegando a 200 mil habitantes. Já é considerada média para grande. Uma cidade de 200 mil habitantes não é pequena, né? Ela é considerada de média para grande. E que pena, porque já tem violência. Então pouca gente trabalha com táxi durante a madrugada, inclusive aqui. Já existe o medo. Mas naqueles dias eu estava precisando, de ganhar um dinheirinho. Eu cismei de comprar um videogame para o meu menino. E eu precisava de um dinheirinho extra para isso. Avisei a minha mulher e resolvi rasgar a madrugada no peito. Fiquei no ponto de táxi. Apareceram umas corridas. Quando deu mais ou menos 3 da manhã, deu aquela parada, né? Porque a cidade, tudo bem que ela não é pequena, mas também ela não é grande. Então deu 3 da manhã, deu aquela parada, aquela silenciada. E eu estava estacionado no ponto. Só o meu táxi ali e eu. De repente bateu um frio e eu pensei em ir embora. Mas alguma coisa me pediu para eu ficar um pouquinho mais. Eu senti que iria surgir uma corrida, intuição? Eu senti que iria surgir uma corrida. Enquanto eu esperava, eu peguei o cobertor que eu havia levado, eu sempre fui muito prevenido, e joguei o cobertor nas pernas para acalmar o frio. Cansado do jeito que eu estava, eu até peguei no sono e levei um baita susto quando o telefone do ponto tocou. Olha, telefone de ponto de táxi, põe aí para tocar, Jesus. É assim, ele toca alto. Isso. Ele toca alto, é telefone de ponto de táxi. Ele parece aquele telefone do Big Brother lá na Globo.
toca alto. E quando o telefone do ponto tocou, eu levei aquele espanto, né? Eu tava dormindo, eu levei aquele susto. Eu fui atender. Era o escrivão da delegacia de nome Sérgio. A cidade tinha crescido, mas ainda eu conhecia muita gente. E Petros, taxista, só existia um. Ele também me conhecia. Ô Petros, é você? Puxa, olha, dá para você atender esse pedido meu de vir aqui na delegacia apanhar uma moça? Ela sofreu um assalto e ela tá muito abalada, Petros. Você vem aqui? Levaram tudo dela, rapaz, o carro, a bolsa. Inclusive ela tá me dizendo que ela só vai ter dinheiro para te pagar quando chegar lá na casa, viu? Ela ficou sem dinheiro. Você pode fazer esse favor, Petros? Obrigado. Ela mora numa chácara. Não é muito longe da cidade, não. Você vem? Eu só podia responder. O cara era escrivão da polícia, o Sérgio. Eu tinha que ser... Bom, eu era camarada e gentil com todo mundo, mas especialmente com eles, né? A gente tem que ter moral com essa gente da delegacia. Eu só podia responder que sem problema. Eu estava ali para servir. Peguei o táxi e me dirigi até a delegacia. Aliás, coisa de minutos, uma vez que a delegacia ficava no máximo a 1 quilômetro do ponto de táxi. Quando eu cheguei, já do lado de fora da delegacia, duas moças, uma do lado da outra. O Sérgio me falou, uma moça, mas eram duas. Mas sem problema, levo as duas. A outra com certeza era amiga dela. Eu tentei ser educado, desci para abrir a porta do táxi para as moças e observei que uma delas, a loira, chorava muito. Nossa, a loira estava muito abalada. Foi essa que confirmou que a corrida seria fora da cidade, no chamado perímetro, mas o rural, não o urbano mais, né? Que a sua família morava numa chácara, na beira da estrada, coisa de uns, 5 quilômetros, se tanto, da cidade. Ela chorava bastante e ela teve até, coitada, dificuldade para se expressar. Sabe quando a pessoa está soluçando assim, para se expressar é difícil, né? Para conversar com a outra. Já a outra moça ficou na dela, nada falou, era morena, do cabelo bem preto. Ela jogou o cabelo para frente, de modo que o cabelo, de certa forma, escondia o rosto dela e eu não pude ver direito o rosto da morena. Ambas entraram no banco de trás do carro. As duas se sentaram lá atrás. Eu me ajeitei na frente, dei aquela famosa mexidinha no retrovisor, de uma maneira que eu podia, vez em quando, observar as passageiras. A gente sempre faz isso, sabe? A gente, assim, na base do sem querer, vai lá, dá uma mexidinha naquele retrovisor interno, sabe? Pra de vez em quando ficar de olho ali no passageiro. A gente nunca sabe, né? Mas eram duas mulheres, tudo bem. Mas eu dei aquela ajeitadinha no retrovisor para observá-las. Sempre fui assim. Eu sempre fui observador. E passageiro é passageiro. Cada um tem o seu modo, o seu jeito, a sua conduta. Toquei porque eu conhecia o caminho de cor e salteado. Embora fosse fora da cidade, eu sabia direitinho onde era. Conhecia bem o caminho. Peguei a estrada de terra. Quando eu peguei a estrada de terra, eu me lembro de ter olhado no relógio, 4h15 da manhã. A moça loira foi chorando o trajeto inteirinho. Eu não pude ter um dedo de prosa com ela, porque ela chorava. Já a morena estava calada, não chorava. E ela não falava nada. Ela apenas olhava para a moça loira. E eu não conseguia ver o rosto direito da morena por aquela questão do cabelo que eu já falei. A viagem tinha que ser lenta, porque a estrada era uma vicinal e além de ser chão batido, nossa, estava judiada, hein? Prefeito, a estrada estava bem judiada. Tinha chovido, abriu uns buracos, sabe? Eu ia então bem devagar, pro conforto das passageiras. E também, lógico,
para não danificar o meu possante, o meu carro. Quando cheguei na propriedade, na chácara, eu vi que a casa estava toda acordada. Da estrada, vi as luzes acesas na casa, já encontrei a porteira da chácara aberta, entrei e estacionei perto da grande varanda, que estava cheia de gente já esperando. Vi quando a moça loira abriu a porta do carro, saiu e foi direto abraçar com uma senhora que devia ser a mãe dela. Vi que as duas choravam quando se abraçaram. Enquanto isso, o senhor pai dessa moça veio na minha janela e me entregou uma nota de R$100. Quando eu fiz o gesto que eu ia apanhar o troco, porque tinha troco, ele me falou: não, tá certo. O senhor já me fez um grande favor. Ficamos sem carro, não tinha como buscar a minha filha, e o senhor a trouxe em segurança aqui em casa. Eu só tenho que agradecer o senhor. À disposição, meu senhor, eu respondi, né? À disposição, quando precisar, eu estou às ordens. Eu sou o Petros taxista. Ele também saiu rapidamente e foi se abraçar com a filha. E a moça morena, ela parou na minha janela, mas não mostrou ainda o rosto. Ela ficou assim parada na minha janela, mas o rosto dela agora ficou acima do teto do carro. Foi quando a moça morena finalmente falou para mim: depois você fala para ela que foi por amor. Tudo que eu fiz, tá? Foi por amor. Depois o senhor fala para ela. Eu fiquei intrigado, achei a conversa estranha. A moça morena veio na minha janela, manteve o rosto acima do teto do carro de forma que eu não podia ver o rosto dela e falou isso. Depois o senhor diga a ela que foi por amor, viu? Tudo que eu fiz foi por amor. Por favor. Eu fiquei tão sem jeito e tão sem palavras nessa hora. E vou confessar, fiquei meio assustado. Fiquei meio assustado. Nenhuma palavra me veio à mente para eu responder para a moça morena, a não ser a frase pronta e ensaiada do meu pai, que nada tinha a ver com o momento. A frase seria usada de maneira total fora do lugar. Portanto, montava ali um quadro surrealista. Eu falei, porque foi a única coisa que me veio na cabeça, nada mais me veio na cabeça. Olha, uma amiga como você é difícil encontrar e impossível esquecer. A frase era doida, fora de lugar. Mas ela, a moça morena, respondeu: eu sei, mas diga a ela que não foi só amizade. Foi por amor. Por favor, fala que foi por amor. Quando eu ia responder, eu vi que a moça morena também subiu a pequena escada. Eu vi que ela subiu a pequena escada da varanda e entrou pela varanda da casa. E não me restou outra coisa senão a manobra do meu táxi e o caminho de volta para casa. Afinal, os R$100 fecharam muito bem o meu dia. Caramba, graças a Deus, foi um dinheirinho bom que entrou no fim da madrugada. E o senhor ainda me deu o troco. Nossa, R$100 me ajudou demais, principalmente naquele momento. Mas confesso que eu fiquei intrigado com a moça morena. E aquele detalhe, eu não vi o rosto da morena, sabe? Não vi uma hora porque o cabelo tapava. A outra hora, quando ela veio na minha janela, porque o rosto dela ficou acima do teto do carro. Eu não vi. No dia seguinte, na minha casa, que na verdade esse dia seguinte era o mesmo dia, entendam bem. Se eu terminei umas, 5 horas da manhã, acabou tudo, que eu cheguei em casa, que eu fui dormir. Então quando eu acordei, eu chamo de dia seguinte, porque quando eu deitei estava escuro e quando eu acordei estava claro. Mas era o mesmo dia, ok?
Exatamente por isso que eu falo que no dia seguinte, eu levantei para tomar o café. Eu não fico sem tomar café, seja lá a hora que for que eu levantar. Eu queria trabalhar mais, porque faltava pouquinho para eu comprar o videogame do moleque. A minha mulher estava com a TV ligada e de repente entrou a reportagem do assalto na TV local da minha cidade. Vim correndo da cozinha para a sala e falei para minha mulher: eu levei essa moça aí do assalto na casa dela. Eu levei essa moça, era a moça loira. A moça loira do assalto. Essa aí, eu levei ela, foi ela que eu levei, que eu fiz a corrida de madrugada. Foi ela. Mas de repente, eis que a câmera focaliza o corpo caído ao chão. E quando a câmera fecha no corpo caído ao chão, eu não sei se o cameraman não quis, assim, filmar o rosto, mas eu vi a cabeleira negra. A cabeleira negra. Aqueles cabelos pretos longos. Se via que era um cabelo de peso, grossos, os fios grossos. Não é possível. Eu não vi o rosto, até porque o câmera, ele não tinha esse objetivo de mostrar o rosto da pessoa, um respeito, porque era um corpo, era uma pessoa que estava morta. Mas eu vi a cabeleira negra, não vi o rosto. Não é possível. Não é possível. É a mesma cabeleira negra, é o mesmo cabelo da moça morena que foi junto na corrida, junto com a loira. É ela. E a notícia dava conta de que aquela moça, a morena, havia sido morta. A notícia explicava isso. A moça loira tinha sido salva por ela, pela morena. A moça loira, ela não queria entregar a bolsa e nem as chaves do carro para o assaltante, ou para os assaltantes. Um deles, pelo menos, estava armado. Foi quando a morena viu que o assaltante iria atirar contra a amiga loira, o que a morena fez? Se jogou na frente, protegendo-a do tiro. O assaltante apertou o gatilho. Ele apertou o gatilho, mas ao invés de acertar a moça loira, acertou o peito da moça morena. A moça morena estava morta. Ela morreu no local do assalto. Minhas pernas bambearam. Minhas vistas escureceram. Para eu não cair no chão, eu procurei assim um sofá que estava pertinho de mim. E olha, quando eu sentei no sofá, eu senti um apagão, eu sofri um desmaio. Sofri mesmo um desmaio. Rápido, mas foi um desmaio. Quando recobrei a consciência, era minha mulher, inclusive, passando álcool no meu nariz. Quando me acalmei, contei para minha mulher tudo o que se passou. A minha mulher ficou abismada e preocupada com o pedido da moça morta que eu falasse para a loira que não era só amizade, mas que fora especialmente por amor. Era ela, a morena que foi junto na corrida, era essa aí que está morta. A minha mulher, a princípio, achava que eu não tinha que falar nada, que eu ficasse na minha. Mas foi aí que eu me lembrei do meu pai, do meu falecido pai. Meu pai, que havia lido muito sobre o espiritismo, ele vivia a me dizer que um espírito de luz,
o orientou na escolha do meu nome, Petrus, e que eu deveria ser médium. Por isso que eu falei, essa história de ser médium é muito séria, e que eu deveria ser médium. Sei lá, ainda que fosse só um caso, e era mesmo, até ali só um caso, mas eu entendi que eu tinha uma missão. Uns 15 dias depois, eu resolvi voltar lá, na chácara. A minha mulher, inclusive, ela veio comigo, ela fez questão de vir comigo. Queríamos mostrar quem de fato éramos, uma família. Nós somos uma família e não somos aproveitadores. Então a minha mulher fez questão de vir comigo para dar mais respeitabilidade àquele encontro. O pai da moça me reconheceu. Ele, a esposa dele e os filhos me receberam na chácara muito bem. Falei que eu tinha vindo por uma conversa com a filha deles, aquela loira do assalto. Sabia agora que o nome dela era Érica. Ele quase queria que eu adiantasse a conversa, porque a filha estava no quarto e ainda muito mal, com depressão. Estava até tomando o medicamento de tarja preta. Falei para ele que eu não podia conversar com ele, porque era uma conversa direta com a filha dele. E era uma conversa particular a conversa. Eu fiquei até com medo de não me deixarem fazer isso. Eu fiquei até temeroso de que ele impedisse de alguma forma. Foi nessa hora que eu entendi a importância da minha mulher ali comigo. A minha mulher interveio e falou: olha, moço, meu marido é muito sério. Além de taxista, ele é filósofo e médium e espírita. Herdou tudo isso do seu Serafim, meu sogro, o pai dele. Podem confiar, viu? Podem confiar, meu marido é muito sério. Eu até fiquei admirado. A minha mulher nunca falou assim de mim. Falou aquilo tudo. Meu marido é sério, além de taxista, ele é filósofo, médium espírita, herdou tudo isso do seu Serafim, o meu sogro, o pai dele. Podem confiar. Pronto. A família me olhou com outros olhos e me permitiu entrar no quarto da Érica. Quando eu entrei, a Érica já estava preparada à minha espera. Ela já tinha sido comunicada. Então ela estava sentada na cama e me pediu que eu me sentasse numa cadeira a seu lado. O fiz. E aí eu fui direto. Érica, o que eu vou te falar, olha, é muito sério, viu? É muito sério. E eu só vou falar porque eu não estou tendo paz no meu coração e nem na minha consciência. Eu preciso te contar. A Natasha esteve comigo, Érica. A Natasha? Mas antes de morrer? Não. Aí é que tá. Ela não esteve comigo antes de morrer. Mas como assim? Como é possível? É possível. Não me pergunte detalhes. Mas ela esteve comigo depois de morta. Depois de morta? Ela me olhou assim espantada, sabe? Na verdade, ela veio junto, no táxi, aquela noite, aquela madrugada, ela veio junto conosco. Naquela madrugada ela veio junto. Foi nessa hora que ela começou a chorar. A Érica, a loira, começou a chorar. Mas não é possível. Como que ela veio junto? Ela estava morta. Eu não a vi. Eu me lembro de ter entrado num táxi, o senhor sozinha. Eu estava sozinha. Olha, tem coisa que eu não sei explicar. Mas meu falecido pai dizia que eu nasci com esse dom. Ele dizia que eu sou médium. Eu vi a Natasha, a moça morena. Ela veio junto. E quando nós chegamos aqui,
Eu me lembro que você desceu do carro, seu pai veio, me pagou, e quando eu ia embora, ela, a Natasha, a moça morena, ela veio na minha janela e sem que eu pudesse ver o rosto dela, porque o rosto dela ficou acima do teto, ela me fez um pedido. Que pedido? O que ela pediu para o senhor? Eu me lembro direitinho. Ela falou assim, a Natasha falou assim para mim: diga a ela, para você, né? Esse diga a ela é para você. Ela disse: diga a ela que não foi só por amizade, mas eu fiz por amor. Foi por amor que eu fiz. Quando eu acabei de falar assim, nessa hora, a Érica se levantou, ela estava sentada na cama, ela se levantou da cama de tão assustada. Ela andou pelo quarto com as duas mãos na cabeça. Sabe quando a pessoa caminha assim com as duas mãos na cabeça? Ela andou no quarto com as duas mãos na cabeça, andou de um lado para o outro, olhou para mim e falou: meu senhor, o que o senhor está me falando? O que o senhor está me dizendo? O que você acabou de ouvir, Érica. Foi a Natasha que me falou que não foi por amizade. Quer dizer, não foi só por amizade que ela fez o que fez, por amor. Ela pediu para eu te falar que foi por amor. Nessa hora, a Érica apertou a minha mão e, me olhando nos olhos, falou: eu confio plenamente no que o senhor está falando. Ouvir essas palavras está tirando de mim agora toneladas e mais toneladas de peso. O senhor não sabe o alívio que essas palavras do senhor estão me trazendo. Olha, como é que é o nome mesmo do senhor? É Petros. Petros. Seu Petros, olha, eu tenho 28 anos. Deixa eu ver se a porta está fechada. Ela foi e mexeu na fechadura da porta. Tá fechada. Olha, escuta, seu Petros. Eu tenho 28 anos. E nem os meus pais sabem. Mas eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Eu sabia disso, sempre soube, mas eu não queria aceitar. E eu me apaixonei pela Natasha. Mas eu não tinha coragem de dizer. Naquela noite, na noite fatídica, nós fomos jantar. Eu ia confessar a ela tudo que eu sentia por ela. Mas foi aí que aconteceu tudo. E eu não pude falar dos meus sentimentos. Eu não me perdoava por isso. Eu não me perdoava por isso, o senhor acredita? Eu estava mal. Muito mal, com toneladas e toneladas em cima de mim. Mas diante do que o senhor acabou de me falar agora, tudo faz sentido. Ela sabia do meu amor e ela correspondia ao meu amor. Ela disse isso? Disse. Repete, seu Petros. Ela disse que fez o que fez não só pela amizade, mas que principalmente ela o fizera por amor. Foi por amor. Nossa, o senhor está me curando. O senhor está fechando uma ferida que estava aberta aqui no meu peito. Uma ferida que estava escancarada no meu peito. Seu Petros, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, seu Petros. Foi impressionante. Impressionante. Daquele dia para frente, Érica nunca mais precisou tomar um remédio sequer. Nossas famílias se tornaram amigas. Passados 5 anos, Érica hoje é feliz com uma nova companheira.
ela vive já com uma outra companheira. Um dia, conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, a senhora acredita que o pai tinha razão conforme ele falava? Eu sou filósofo e sou médium espírita. Afinal, eu curei uma moça de depressão. E a minha mãe respondeu com aquele jeito simples dela, mas verdadeiro de ser: esse Serafim era mesmo metido a besta, meu filho. Ele era mesmo metido a besta. Mas hoje eu lhe escrevo para dar essa explicação final. Eu, depois disso, procurei um centro espírita, Calvário ao Céu, e acabei me desenvolvendo como médium. Exerço também essa função espiritual. E se escrevo não é com o objetivo de propaganda do que eu faço, e muito menos propaganda religiosa. Eu só escrevo única e tão somente para que as pessoas entendam todos os mistérios que existem entre o céu e a terra. O céu e a terra. Quero o teu comentário aqui na minha história. E quero fazer um pedido a mais. Que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto tão simples para você, mas tão significativo para o canal. Por favor, vou ficar aguardando a sua inscrição.